A semente, você planta ela, acabou de plantar, ela nasceu. Semente é semente mágica? Não. Você planta aquela semente. Aí devagarinho você vai regando, porque quando você ora, vai orando, daqui a pouco aquela semente vai brotando, vai abrindo o seu entendimento, você vai entendendo melhor, vai dando fruto, entendeu? Aos pouquinhos, não adianta você querer, vou aprender a Bíblia tudo de uma vez, não tem como. É aos pouquinhos que você vai ouvindo, vai orando e Jesus vai te ensinando, entendeu? Funciona desse jeito. Então, pessoal, vocês estão entendendo como é que funciona? A palavra de Deus é uma semente. Aos pouquinhos, você vai ouvindo, ela vai entrando no seu coração, vai dando fruto. A gente não aprende da noite para o dia, é igual uma escola. Você já viu, um aluno vai lá, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada, não sabe contar. Eles aprendem da noite para o dia? Não, é aos pouquinhos. Assim é no mundo espiritual. A gente vem para a igreja, aos pouquinhos, Deus vai falando, vai abrindo seu entendimento, você vai enxergando melhor, você vai aprendendo, isso aqui você deve fazer, isso não deve. Isso aqui faz bem, isso aqui se fizer faz mal. E aí, aos pouquinhos, às vezes você vai tendo umas experiências, entendeu? Por exemplo, o aluno, você foi lá, fez uma prova lá, errou numa situação. Você agora, você já vai, da próxima vez, você vai ficar mais atento para não errar no mesmo lugar. Isso aconteceu comigo quando eu fui fazer autoescola. Que a primeira vez que eu fui fazer autoescola, eu não fui reprovado na teórica, mas na prática eu fui reprovada. Por quê? Porque eu esqueci de olhar para fora quando eu saí na baliza e esqueci uma seta. Eu liguei a seta, mas a seta, na verdade, ela desarmou. Porque a seta, ela é assim, você liga ela, mas quando, por exemplo, você vai ligar ela para entrar numa curva. Geralmente você vai ligar uma seta porque você vai entrar para algum lugar. Mas nisso que você gira o volante, o volante sempre esbarra na seta e ela desliga. Entendeu? Aí quando isso acontece, você tem que ir lá na casa da prova lá, você tem que ligar ela de novo, rápido. Você percebeu que ela desligou, você liga ela. Só que eu não percebi que ela desligou. Eu fui reprovada por causa disso. Só que da segunda vez, eu fiquei focando na seta e olhar para fora, porque eu falei, puxa, eu não posso errar ali de novo, senão vou ser reprovado de novo. Aí eu me preparei dessa vez, mas foquei mais na seta, e aonde eu errei, eu foquei para não errar mais. Também no mundo espiritual, também funciona assim. Se errou ali, não foi legal, você viu que deu ruim. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir força a Deus, eu vou focar para não errar mais ali de novo. E assim você vai, aos pouquinhos você vai amadurecendo, você vai aprendendo com Jesus. E a tendência com Jesus é as coisas melhorarem. O que demora um pouco a melhorar as coisas é porque a gente às vezes demora muito a aprender com Jesus. Às vezes tem coisas que ainda não aconteceu, porque Jesus está te ensinando, está tentando te ensinar alguma coisa que você ainda não aprendeu. Quer ver? Tem pessoa que murmura muito, reclama muito. Às vezes a pessoa não fala, mas dentro dela, ela está o tempo todo reclamando. Meu Deus, ela perdi um ônibus de novo. Dentro dela. Porcaria, de novo, sapato levantou, não sei porque eu não joguei isso fora. Entendeu? Aí vai almoçar, meu Deus, comida horrível é essa, com nome, entendeu? E a murmuração atrapalha. Sim, entendeu como é que funciona? Às vezes tem coisa. Eu estava outro dia meditando sobre Jesus. Jesus, ele pegou três peixinhos de 5 pães, não foi? E tinha uma multidão para ele alimentar. Quase 5.000 pessoas. Quem enviou Jesus para ali? Foi Deus, foi o pai dele. Né? Ele mesmo disse, o pai dele enviou ele. Ele podia ter pegado aquilo ali e ter reclamado. Poxa, aqui no deserto, Deus bota essa multidão, meu pai mandou vir para cá alimentar essa multidão, olha a miséria. Entendeu?
Sereis prósperos. Eu podia ter falado bastante coisa. Sabe o que ele fez? Ele pegou os 3 pãezinhos, 3 peixinhos, 5 pães. Ele levantou os olhos para o céu, apresentou a Deus e deu graças. Por isso que a Bíblia diz, quando você é fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Sabe aquele diazinho que só tem uma fritadinha? Um arroz e feijão? Ô pai, muito obrigada. Tem gente por aí que nem isso não tem. Mas tem gente que espragueja por causa da fritada. Já come a fritada espraguejando. Deus que me perdoe. Eu um cristão fritada. Eu vizinho que não picanha. Não é assim, gente. Então, ele deu graças, ele agradeceu a Deus, mesmo com pouco. Ele foi grato com pouco. Tem gente que não consegue ser grato com pouco. Tem gente que com pouco espragueja, joga praga, fica chateado, entendeu? Vou nem lá pegar essa miséria desse salário, não vai dar para nada mesmo. Aí pega ele. Paguei fulano, não quer ter mais nada. Não, por que você não abençoa o seu salário? Sabe por quê? Quando Jesus abençoou aqueles pouquinho peixe, o que aconteceu? Multiplicou. De uma tal maneira que comeram 5.000 pessoas praticamente. Ainda sobraram 12 cestos cheios. E eles ficaram fartos. A gratidão multiplica as bênçãos na sua vida. Quando você sabe ser grato pelos mínimos detalhes. Às vezes tem gente que já acorda na manhã. Porcaria. Não tem manteiga, que não sei o quê. Mas você esquece de agradecer. Você está vivo. Você está vivo, sua família está viva. Está todo mundo com saúde. Deus está cuidando de todo mundo. Você entendeu? Tem gente que está com tanto dinheiro na conta e está lá velando o corpo no cemitério, perdeu um parente. Você está entendendo? Não tem nem graça de comer, está sofrendo, outros internados. Eu estou orando por uma criança, que eu vou passar o nomezinho dela aqui para vocês. O nome da menina é Laura. Não é Laurinha, Laurinha é mãe dos bebezinhos, que aliás, graças a Deus, ontem os bebezinhos tiveram alta. Até falou que ia mandar um textinho em homenagem, graças a Deus, finalmente. Essa criança, a Laura, ela foi diagnosticada com tumor. A menina está no hospital clínico. 3 aninhos, gente. Imagina o coração dessa mãe, da família. Imagina também o sofrimento dessa criancinha. 3 aninhos só. É a idade da minha neta. Então, se a gente olhar, a gente vai reclamar de quê? A gente está bem, está com saúde, está comendo, está bebendo. Hoje não tem, mas amanhã vai ter. Olha que amanhã Deus manda um potão assim grande. Você vê graça num pouco, num muito, entendeu? Daqui a pouco vem manteiga, vem queijo, multiplica o negócio. Agora se a gente ficar espraguejando pelo mundo, dá manteiga, não dá tudo errado. Quanto mais murmura, reclama, fala negativo, mais errado dá. É como se fosse uma areia movediça. Você não está legal, mas quanto mais você reclama, mais você afunda, entendeu? Quanto mais negativo você fala, mais as coisas vão piorando. Não tem aquele ditado que diz, quanto mais, como é que é? Piora, como é que é? É um ditado aí que o pessoal fala aí no mundo aí. Quanto mais reclama, mais piora. Então assim, depois eu vou lembrar. Um ditado que é cada vez piora mais. Oi? Tem gente que reclama de barriga cheia, porque tem um pouco. Entendeu? Então, gente, a gente tem que fazer isso. Jesus deu graça naquele pouquinho que tinha e multiplicou. Entendeu? Você vai orando e as coisas vão melhorando. Às vezes a gente quer que melhore tudo de uma vez, mas as coisas vão melhorando ao longo de que o seu entendimento, o seu coração vai se abrindo para a palavra. Cada vez você vai aprendendo, vai abrindo mais.
vai fortalecendo mais a sua fé, vai amadurecendo a sua fé, porque tem coisas que, por exemplo, eu quero, vamos supor assim, eu quero algo grande na minha vida, mas a minha fé ainda é pequena. Eu tenho que ir aumentando a minha fé para alcançar esse algo grande. Você está entendendo? Eu quero, mas eu ainda não tenho fé para alcançar. Eu vou ter que ir orando, ouvindo, a fé vem por onde? E a minha fé vai aumentando, uma hora eu vou alcançar aquilo ali. Por que Deus não botou o Davi para lutar logo com Golias de uma vez? Logo de cara. Não, Davi teve que lutar com um leão, depois aumentou um pouquinho a fé dele, mandou um urso, entendeu? Depois aumentou mais um pouquinho, tá, agora ele está pronto para lutar com o gigante, entendeu? Se fosse logo com o gigante, então ele nem ia ter fé. A fé dele foi aumentando ao longo de que ele foi vencendo, porque ele falou isso para o Saul. Ele falou, Deus me livrou do leão, Deus me livrou do urso, então vai me livrar do gigante. Olha só, a fé dele veio aumentando, porque ele já tinha vencido lá atrás. Se ele não tivesse vencido lá atrás, aí, rapaz, será que Deus vai me livrar desse gigante? Entendeu? Talvez ele não teria aquela fé. Funciona desse jeito. Entendeu? Vai aumentando a sua fé. Senão não tem como. Tem coisas que Deus já mostrou para você que você vai alcançar isso. Não é que você não vai alcançar, você vai alcançar. Você tem que ir ouvindo, e orando e deixando Deus trabalhar na sua fé. O Abraão, eu li outro dia a mensagem de Abraão. Deus tinha falado para ele, fez uma promessa tão forte para ele, vou te dar um filho, mas a fé dele era pequenininha. Que quando ele chegou em casa, a mulher dele falou, olha, eu sou estéril. E a mulher, o inimigo usou a mulher dele, sabia? Porque a mulher dele ainda falou assim, Deus não tem permitido que eu tenha filho. Ou seja, se Deus prometeu o filho, entendeu? O negócio é você ter um filho com H. E aí vai ser meu filho, eu crio. E Deus tinha acabado de falar com ele. Tinha falado, essa criança virá de ti, de você. Mas ele entendeu o quê? Dado de mim, então pode ser com H. Entendeu? Não era isso, era com a Sara. Deus não é Deus de confusão. Já pensou, Deus promete um filho, o Ronaldo, você é esposa dele. Jamais ele prometeu um filho com outro pessoa. Não é? Deus não vai fazer um treco desse, gente. Uma vergonha doida dessa aí. Ele entendeu tudo errado, teve um filho cagar. Então a fé dele, tadinho, não estava madura, ele estava, sabe? Ele ficou baratinado, que eu estou a mulher dele. Oi? Nem a da Sara. Aí sabe o que aconteceu? Veio o filho, que na verdade, aquele filho ali, eu vou te falar um negócio, foi um atraso da bênção do Abraão. Entendeu? Até o filho nascer, lá na frente ele entendeu que não era aquele filho, 9 meses, atrasou a bênção dele. Não cancelou, mas atrasou. Foi assim, tipo um empecilho que o inimigo botou para tentar atrapalhar o Abraão. Lá na frente, que ele amadureceu mais um pouquinho na fé, ele que nem teu filho, tem um filho cagado, não tinha nada a ver. Entendeu? Aí já era. Mas aí, graças a Deus, como Deus é maravilhoso, Deus conseguiu consertar a bagunça que eles fizeram e o filho veio pela Sara. Entendeu? Funciona desse jeito. Então, lá no Mateus, isso aqui, preste atenção, um cristão, você é uma pessoa de Deus, você não consegue ser uma pessoa mal. É isso que eu estava meditando hoje de manhã, quando eu estava orando. Até quando as pessoas fazem mal para você, se você é de Deus, Ele mora em você, você não consegue ser mal. Porque Jesus, Ele é verbo, Ele é a palavra. Quando você recebe Jesus, que é a palavra, Jesus, Ele passa a morar dentro de você. Não é isso que o apóstolo Paulo falou? Não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim, porque a palavra vivia nele. Quando a palavra vive em você, você não consegue ser mal nem fazer o mal, porque Jesus, ele não é mal, ele é bom. Você está entendendo? Então, aqui no Mateus 7, Jesus, deixa eu ver se o versículo, peraí.
No Mateus 7, Mateus 7,15. Olha o que está escrito aqui. Mateus 7, versículo 15. Isso é um ensinamento que Jesus está dando para você entender. Você entender duas coisas. Presta atenção aqui. Quem está em você e quem está nos outros. Entendeu? Para você ser uma pessoa cautelosa. Porque às vezes tem pessoas que falam para você que é de Deus. Tem pessoas que falam que é de Deus. Se deixar, fala em língua. Entendeu? Vou orar a sua casa, você deixa a pessoa sair entrando na tua casa, crente que a pessoa é de Deus. E às vezes a pessoa não é. Você tem que entender que você conhece os frutos, a árvore pelos frutos, é o que a gente vai estudar aqui. O que mostra que a pessoa é de Deus não é o que ela fala, o que ela faz, é diferente. As atitudes dela que mostram que ela é de Deus. Você está entendendo? Que às vezes a pessoa está falando para você que é de Deus, a pessoa faz cada coisa. A pessoa xinga, a pessoa joga praga nos outros, a pessoa odeia todo mundo. Não tem como, gente. Espera aí, está querendo dizer que Jesus é assim? Porque Jesus está dentro da pessoa. Entendeu? Como uma pessoa de Deus pode dizer que é de Deus se a pessoa é raivosa, orgulhosa, entendeu? Não fala com uma pessoa mais humilde. Tem gente que não fala com uma pessoa, só com uma pessoa humilde. Ontem à noite eu estava fazendo serviço aqui na igreja, eu parei ali para conversar, dar uma atençãozinha, evangelizar um rapaz, até esqueci de botar o nome dele no caderno da oração, Marcelo o nome dele. Era um moço catador de rua. Eu veio no carro de pet, aquelas coisas todas. Ele parou ali para conversar comigo, perguntou se eu tinha alguma coisinha de alimento. Eu falei, senhora, hoje eu andei na rua, todo respeito, mas andei tanto, eu não consegui, não tinha quase nada na rua. Entendeu? Aí eu fui lá, conversei com ele, falei, filha, eu disse, não tenho alimento aí, eu vi que eu posso te ajudar, um pouquinho que tem. Mas aí o senhor, o que o senhor faz? Vem aqui fazer uma visita, porque a gente podemos ajudar tentar ajudar um ao outro como podemos, mas só quem pode te ajudar de verdade mesmo é Jesus. Eles podem dar sua história e tal, deu cartãozinho aí, entendeu? Não existe, porque eu sou uma pastora que é cantador, não, tá entendendo? Não existe isso. Deus não faz acepções de pessoas. Deus ama o grande, pequenininho, pobre, rico, cabeludo, careca, entendeu? Deus ama todo mundo. Ficar de peruca, todo mundo vai com ele. Não, porque o cara está de peruca, o cara usa o cílio, se a mulher usa o cílio postiço, não vai ser salvo, não. Jesus não quer saber do teu cílio, Jesus quer saber da tua alma. Teu cílio vai ficar para ele, se for embora. Quando a gente for embora da saber do corpo, peruca, vai ficar tudo para ele, quer saber da tua alma. Funciona desse jeito, porque o pastor estava falando, né, que as pessoas assim, exageradamente fanáticas, os irmãos ficam muitos anos sem se ver. E o irmão era carequinha, tadinho. Aí depois eles se encontraram na rua. Aí se encontraram, se abraçaram. Oi, irmão, quanto tempo, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí ele, ué, mas peraí, você não era careca? Você não sempre foi careca, não nascia o cabelo dele. Ele e agora, esse cabelo aí? Como é que você fez? Aí ele, não, aí deu uma puxadinha no cabelo dele. Não, isso aqui é um... hoje em dia chama de mega hair, mas antigamente era peruca mesmo. Não, perucazinha que eu botei, porque nascia cabelo. Oh, rapaz! Que pecado, que tu não pode não usar nada dessas coisas do mundo, não. Ó, cuidado que você não vai ser salvo, não, tu não vai para o céu, não. É mesmo, rapaz. Mas vem cá, eu lembro que você era meio pequeno. Esse dente aí na tua boca aí. Né, que eu pedi para
fazer uma prova. Cuidado, né, irmão? Você também não vai usar. Claro, implicando com o cabelo dos outros, irmão. Ué, também não tinha dente, botou porque o cara não podia botar cabelo. Não? Então fica bloqueando, ué. Tem gente que tem cada coisa. Não é possível. Meu Deus. Cada ignorância. É muita ignorância. Aí vai ver. Sim, Não, irmã, não é todos não, generalizando. Aí você vai ver a pessoa, tudo original. Cabelo é original, não pode cortar cabelo, não pode usar mais não sei o quê, não pinta cabelo, é tudo original. Mas às vezes a pessoa cheia de ódio. O que ela tinha que tomar conta, ela não toma, que é o coração dela. Joga praga nos outros. Então o que adianta lá de fora está tudo certo, lá de dentro está tudo chifrinhado. Por isso que Jesus falou para os fariseus, ele falou, vocês são com sepultura calhadas. Como assim? Porque a sepultura calhada por fora é tudo muito bonitinho, pintadinho, mas por dentro é um montão de ossos podres. Está entendendo? O que ele quis dizer para os fariseus? Vocês procuram manter muita aparência, mas por dentro, eu sei quem vocês são por dentro. Odeio jogar praga, você está entendendo? Não funciona assim não, gente. Você não pode usar um brinco que vai para o inferno. Irmão, no Gênesis, no Êxodo, eu posso mostrar para você que o povo de Israel lá, quando saiu do Egito, eles usavam brinco. A mulher usava brinco. Porque quando eles forçavam Arão a fazer um bezerro de ouro, não tem? Eles mandaram a mulher tirar os brincos de ouro para ajudar. As mulheres tiraram os brincos. Se elas tiraram os brincos é porque elas usam brinco. Agora, homem, me desculpe os homens que usam brinco, homens que usavam brinco antigamente era um sinal de escravidão. Brinco era umas argolas que eles botavam nas orelhas dos escravos. Homem não usava brinco. Entendeu? Era um sinal de escravidão. Se você um homem com uma argola assim, né, era escravo. Entendeu? Mas mulher usava brinco. Entendeu? Eles tiravam os brincos para poder ajudar. Então o pessoal é muito doido. Aí não pode usar um brinco, mas pode odiar o vizinho, jogar praga no vizinho. Você está entendendo? Mudaram tudo, que não pode, eles estão fazendo. O que pode, isso não é legal. Você tem que cuidar. Você não pode ser uma pessoa vaidosa, mas você tem que se cuidar. Usar um presto-barba, entendeu? Tem lugar que eles proíbem de usar presto-barba. Ah, pastor, que é absurdo. Não, é sério. Tem lugar que é proibido usar presto-barba, usar desodorante. Não, pastor, pelo amor de Deus. E essas coisas que Deus criou foi até para o nosso bem. Mas se não existisse presto-barba, antigamente tinha que cortar o cabelo com as navalhas. Pegar assim. Hoje em dia tem tesoura, glória a Deus, tem tesoura, máquina de cortar cabelo. Que Deus abençoe esses homens que Deus, entendeu? Ah, não, porque tu tem que lavar roupa na pedra, porque naquela época eu lavava na pedra. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Se surgiu um tanquinho, glória a Deus. Deus deu pra gente melhor ainda. Entendeu? Desodorante também, mano. Quer matar os irmãos da igreja? Já pensou? Não, pior que se o pastor também entrar esse negócio aí no meio do pastor, vai ficar difícil. Porque o pastor levantar e não pôr orar. Aí todo mundo caiu, aí não, pessoal, gente, só Jesus na calma. Então, ele está falando aqui, ó. Cadê? No 15, né? Aí ele está falando, ó. Fugiu, a Bíblia que fugiu. Tá certo. Mateus 7. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas,
que eles vêm até vós vestidos como ovelhas. Como assim? Eles vêm fingindo que são bonzinhos, fingindo que é uma pessoa boa, que é uma pessoa honesta, que quer te ajudar. E existe pessoas boas e honestas que querem te ajudar, mas não é todos, cuidado. Tem gente que finge, o diabo fingido, eles vêm como ovelhas, como pessoa boazinha. Entendeu? Quer te dar uma palavra boa para te ajudar, e você não sabe que é o bichinho disfarçado. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque eles vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são o quê? Lobos devoradores. Olha só, são espíritos que estão usando aquela pessoa para derrubar você. Se não tiver o entendimento da palavra, você cai. Por quê? Porque o demônio ele tem dois tipos de agir. Ele age naquela pessoa lá do mundo tentando tirar da presença de Deus, mas ele já é um pouco difícil de usar essas pessoas lá fora. Porque ele já sabe que você, como cristão, você já vai desconfiar. Já vai saber que é ele, logo de cara. Então, para ele poder derrubar você, às vezes ele tenta usar uma pessoa, se diz que é um cristão, uma cristã, que você não vai desconfiar da pessoa. Você está entendendo? Se a pessoa é de Deus, claro que ela não vai fazer mal nem o diabo vai te disfarçar. Pastor, mas como é que eu sei quando está ali e quando não está? Por isso que Jesus está contando essa parábola. Porque olha o que ele está falando aqui, para você saber, entendeu? Porque por seus frutos os conhecereis, já está falando. Pelas atitudes da pessoa, porque o diabo ele pode vir fingindo, mas ele não consegue fingir muito tempo não. Não, a pessoa está falando com você, ela sempre dá vestígios. Do nada ela fala um negócio, ou age de uma maneira que você, não é Jesus que está ali não. Jesus não fala desse jeito. Isso que é importante você conhecer Jesus. Jesus não age desse jeito. Você está entendendo? Você já entende já que o que está ali não é Jesus. O Senhor vem te dar uns conselhos tudo contrário da Bíblia. Você está indo para a igreja? Você acredita nessa... Isso é bobeira. Eu também fiquei um tempo atrás, mentira. Entendeu? Ele vem te dar uns conselhos tudo errado. Ou aqueles que se diz ser cristão, eles querem pegar você, querem distorcer o evangelho que você aprendeu. Mas lá você dizima lá no teu desse, mas dízimo é coisa do Antigo Testamento. Você está entendendo? Quer distorcer o que você está fazendo. E isso não quer dizer nada da idade não, tá? Você tem que vigiar. Chegou um senhorzinho aqui com a cabecinha branquinha, igual essa idosinha, né? E eu fui tentar pregar para ele, tadinho, ele estava todo enfanhado com uma muleta. Ele não deixou eu pregar para ele. Ele começou a pregar para mim. Que a Bíblia está escrito, não, que para mim. Eu estou quietinho escutando ele falar. Depois ele vem cá. Quando eu percebi que não era ele, que era um demônio, né? Aí eu falei, eu vou ficar quieto, porque eu não deis as coisas santas, esquece, não deis as coisas santas, né? Aí o que aconteceu? Eu falei, não vou falar nada, que ele queria debater palavra. Eu não gosto disso, debater palavra. Eu até escuto. Se a pessoa estiver falando uma coisa certa de Deus, eu escuto, absorvo até aquilo para mim, eu recebo, porque não é só eu que vou falar. Eu ensino e aprendo. Eu converso com pessoas que eu falo da palavra, a pessoa fala também, eu aprendo um pouquinho, ela aprende um pouquinho. Isso é um diálogo sobre a palavra, uma troca de experiência, de sabedoria. Debate é outra coisa. Não porque na Bíblia também, não, porque na Bíblia não está escrito isso aí é debate. Aí eu falei, eu não vou ficar debatendo com esse homem, porque já que você não quer ouvir. Aí quando o demônio viu que eu já percebi que era ele mesmo, que eu não estava querendo debater, vem cá, vocês servem Santa Ceia? Eu falei, sim, senhor. O que vocês servem Santa Ceia? A senhora sabe que tem que ser vinho, né? E vinho com álcool, porque tem que ser do jeito que está na Bíblia. Eu veio para a cara dele.
o vinho foi descoberto 800 anos depois de Cristo. O álcool foi descoberto 800 anos depois de Cristo. O vinho da Bíblia não continha álcool, era suco da uva puro. Eu não falei nada disso com ele, não está discutindo com ele sobre coisa. O dia que Deus der uma igreja para ele vai lá e serve a Big Night dele lá, entendeu? Eu vou fazer do jeito que eu aprendi, entendeu? Ele tá não, porque tem que ser álcool. Eu dei pra cara dele, eu ia, né? Aí ele, oi? Daqui a pouco o pão vai ter que ser com manteiga. Pão vai ter que ser com manteiga. Não, cara, porque batiza onde? Tem que ser lá no Rio Jordão. Quem é que vai lá no Rio Jordão se batizar? Quem não tem condições? Vai morrer sem salvação. Quem não tem condições de ir no Rio Jordão. E eu já ouvi pessoas falando que o batismo dentro da... Não vale. Não vale, porque já é pecado dos outros. Mergulhou. Meu Deus do céu. Igual bichinho de fogo. Que ignorância, gente. Entendeu? Batismo significa imersão, mergulho. Eu vi um pessoal batizando dentro do presídio. Sabe onde eles batizaram, rapaz? Num galão. Não tem esse galão grandão de plástico? Encheram o galão, batizando o rapaz dentro do presídio. Irmão, é imersão, é mergulhar a pessoa. Entendeu? Não tem que ser lá no Jordão. Ele não tem condições no Jordão, tá? Se crer, depois batizado no Rio Jordão. Será salvo. Gente, eles inventam moda. Entendeu? Então, o que acontece? Tem gente que põe empecilho na salvação. Entendeu? É a mesma coisa assim, lá no pastor já aconteceu isso. Tem gente que às vezes você vai batizar, a pessoa, se ela tem condições, ela vai lá e faz um churrasquinho para comemorar aquela batismo, mas isso gente, isso não pode impedir um batismo. Tem gente que é meio doido. Não batizei porque eu não tenho condição de fazer nada, mas não, você está sendo salvo, não é condição de fazer alguma coisa. Outro dia eu faço um almoço, você não pode morrer sem a salvação, porque isso atrapalha, que a pessoa fica querendo arrumar um dinheiro para poder fazer um espetáculo. Aí eu batizo, mas peraí, isso não é um evento, isso é uma salvação. Porque lá no Pastor Monta, aconteceu isso, duas mulheres lá que ia lá, o pastor falou, irmãs, mas você não tomar decisão não, desse azar. Amanhã eu vou. Quando for um dia, pastor, marca. O senhor já vai batizar no próximo batismo? Bota o nosso nome aí, com certeza a gente vai batizar. Aí, chegou no dia, o pastor batiza outro, elas estão lá sentadas. Aí no final o pastor, irmãs, e aí? Pastor, daqui a pouco eles conversam, o senhor não escutou. Aí, terminou tudo, ela foi lá no escritório, pastor, irmãs, vocês não falaram para se batizar, que tomou decisão, o que houve? Pastor, a gente ia se batizar, mas sabe que não vem ninguém da nossa família tirar foto, a gente ia marcar que a nossa família ia vir, ia tirar foto, mas não sei o que, não vem ninguém da nossa família, a gente ia sair para fazer um almoço, para almoçar junto. Então a gente deixando para a próxima. Aí o pastor, irmãos, faz isso não. E se trata da salvação de vocês, a salvação de vocês é individual. Vocês morrem assim, aí como é que vai ficar? Não, mas a gente vai, no próximo é certo. Naquela semana morreu as duas. E ele? Você está entendendo? Tem gente que não tem juízo. Eu nunca vi lá no João Batista batizando. Gente, churrasco vai para embora. Nunca vi isso. Isso é uma coisa. Se a pessoa quiser fazer, está feliz, tudo bem. Ela tem um jeito para deixar de se batizar. Porque é como se fosse um evento, né? Ainda não casei porque eu tenho que preparar um evento. Mas, gente, esse evento é uma coisa. Batismo é outra. Oi? Aí faz um curso
garante que você não vai se desviar. O que garante que você não vai desviar é você continuar ouvindo a verdade. Que é a verdade que vai manter você na presença de Deus, não é isso? Entendeu? Então, ele está falando aqui, vamos lá, vou voltar tudo de novo lá. Aí ele está dizendo aqui, ó, eles são lobos devoradores, por seus frutos conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Você já viu isso? Hã? A pessoa vai colher a uva lá da árvore de espinheiro? Não existe. Se ela a uva vai dar na videira. Nem existe dar manga no pé de jaca. Pé de jaca vai dar em jaca. Você está entendendo? Então ele está falando aqui, assim toda árvore boa produz o quê, pessoal? Se você é uma pessoa de Deus, você vai produzir bons frutos, porque você é uma árvore boa. Porque você recebeu Jesus, que você recebeu a palavra, não é isso? Você não recebeu a palavra? A palavra de Jesus é Jesus. Você recebeu uma coisa boa. Você recebeu Jesus, você recebeu o Evangelho de Cristo. Então você recebeu uma coisa boa. Se você recebeu uma coisa boa, você não tem como você ser mal. Você está entendendo? Se Deus está morando em você, você não tem como ser mal. Às vezes o demônio tenta você. Ontem chegou uma pessoa perto de mim, pastor, chateado, porque fulano não aborreceu, fizeram isso, fizeram aquilo. Aí eu falei assim, vem cá, foi só eles que te aborreceram, mais ninguém? Foi eles que te... mais ninguém te aborreceu. Eu falei, não. Olha, então faz o seguinte, vai em paz, fica tranquilo, está de parabéns, você está no caminho certo. Aí a pessoa olhou assim para mim, como assim? Tu está bem. Aí, mas não entendi. Eu falei, não entendeu? Deixa eu te explicar. Se não tiver ninguém te aborrecendo, você não seria, ou um dos dois, você não seria crente, ou você estaria morto. Porque não existe um cristão que ninguém vai te atacar. Se perseguir Jesus, se perseguir os discípulos, se perseguir os profetas, por que não vão perseguir você? Só se você não for de Deus. Toda pessoa que é de Deus sofre perseguição. Por quê? Porque a luz incomoda as trevas, gente. Nós somos luz nesse mundo. Você está entendendo? Já tem sede em mim e você, porque nós não somos dele. Tem raiva da gente. Agora dele é derrubar a gente. E ele usa pessoas. Não vem tentação, senão... Aí eu falei isso para a pessoa. Eu falei, vai, pai, você está muito bem. Graças a Deus tem alguém te perseguindo. Você está falando que só tem esses. Se não tivesse ninguém, aí seria um problema sério. E é verdade, irmão. Se não tiver ninguém te perseguindo, você começa a desconfiar, hein? Será que Jesus está em mim mesmo? Porque a luz que está aí não faz nem uma cosquinha no inimigo. Você está entendendo? Se você é de Deus, sempre vão implicar. Aí ele é um vizinho, fica jogando piada para você, falando trocar, te aborrecer, entendeu? Aí todo mundo pode vir por ali, meio pelo zap. Quando não é pro parente, é assim, o bichinho vai querer mexer com você. Se não tiver ninguém que vai querer usar alguma coisa. Um dia desse, eu saí daqui do culto, acho que foi domingo, cheio de rango, porque eu não fiz comida. Foi domingo, foi um dia que eu não tinha feito comida. Aí saiu eu e as meninas, mãe, comprou alguma coisinha pra gente comer? Eu falei, vou comprar uma batata pra gente comer. Não tinha nada pronto. Fui e comprei. Na foto, a batata bonitona. Ovo de codorna, azeitona, linguiça calabresa. Era uma batata maluca, então menina, linguiça calabresa, né? Aí eu falei assim, eu quero essa aqui, só não quero com molho, essas coisas de molho de xeres, eu não como isso não, que isso ali é tudo corante. Aí eu falei assim, eu não quero com molho, mas eles lá eles são legalzinhos, eles substituem os molhos pela mussarela. Estou esperando, irmão, esperei um tempão. Aí ele não vai chegar, não. Aí chegou. Rapaz, quando a batata chegou, eu abri, eu tomei um susto. Só tinha batata, uma batatinha murcha. Eles não são assim, não, eles trabalham bem. Parece que era coisa de capiroto para mexer comigo. Uma batatinha murcha.
com um pinguinho de mussarela em cima, sem nada, sem calabresa, sem ovo, sem azeitona, sem nada. Só uma batata e mussarela. Eu tirei uma foto. Eu tirei uma foto, senhor, que batata é essa, senhor? Aí eu botei uma foto que estava lá. Eu falei, eu pedi essa batata aí com calabresa, tem nada. Aí ele, senhora, desculpa aí que eu criei, eles se enrolaram aqui, ó, trocaram a batata da senhora, eles, sei lá, foi uma confusão. A senhora prefere o quê? A senhora quer que eu devolva o dia da senhora? Ou a senhora quer que da outra vez eu capricho bem para a senhora? Ou a senhora quer que eu troque? Eu falei, senhor, eu quero que o senhor troca. Porque tu imagina se eu viro para ele, eu pago pelo Pix, né? R$27 a batata, eu mando só 20. Ué, senhora, tá faltando certo. Da próxima vez, ó, capricho, manda o dinheiro. Não, ele vai aceitar. Fala a verdade, ele vai aceitar, irmão, o que eu faço. Pô, trouxe me faltando quase tudo. E lá, eu já comprei lá, não vou falar o lugar, não estou no escandalizar. Da outra vez ia faltando uma azeitona. A azeitona nunca vem. Quem veio dessa vez, eu nem reclamo porque nunca vem azeitona, tá só lá na fora. Mas na vez vinha faltando um ovo de codorna. Eu falei, poxa, até aí tudo bem, mas agora vinha faltando ovo, calabresa. Eu falei pra Natália, daqui a pouco eu vou mandar só um bandeja. Só bandeja. Ele vai falar a próxima vez, eu capricho aí, manda uma batata. Eu falei, não, ô senhor, eu quero que o senhor troque, por favor, manda batata pra mim. Mas graças a Deus que eles foram rápidos. Não sei se vocês ficaram meio assim lá, tá bom, senhora, já vai trocar já. Aí foi rapidinho, ele, ó, já tá pronta já. Aí mandaram trazer a batata e levaram a carequinha lá sem nada. Entendeu? Mas isso aí, o que acontece? Se você não vigiar, o diabo vem. Até por um entregador, tem um entregador que chegou lá em casa, sem brincadeira nenhuma. Se eu gravasse, eu ia falar, pastor, você tem muita paciência. Sabe o que ele fez? Ele quase arrebentou minha companhia. Chegou lá no portão, na direta. Eu falei, cara, eu sou uma criança fazendo isso, não é possível. Dois rapazinhos novinhos. Cheguei ali de cima, olhei bem sério com a cara dele e falei, filho, que isso aí? Aí, desculpa, senhora, eu falei, desculpa, não, isso queima, sabia? E se queimar, você vai pagar? Aí eu falei, eu já reclamei que eu sou patroa sobre isso aí, filho. Porque eu reclamei com ele, ele já tinha essa mania. Aí, como falei uma vez e não falei mais nada, parece que vou fazer pior para ver se vai aborrecer ela, entendeu? Eu falei, que isso, gente? Aí eu falei, se queimar o senhor vai pagar? Desculpa aí, senhora, ele ou outro rapaz. Eu não pedi mais nada de entrega. Eu não sei se da próxima vez ele vai fazer, mas eu podia ter falado com a mulher, porque eu me dou muito bem com a dona do estabelecimento. Mas eu falei, não vou falar, porque eu já reclamei uma vez. Reclamar de novo vai acabar sendo mandado embora, entregar na mão de Deus, para ver se ele vai tomar juízo. Porque se ele faz isso na casa de outra pessoa, pega um cara bravo, ele vai arrumar problema. Vai, porque ele fez de brincadeira. Porque ele vem aqui, quando ele vem aqui, as meninas não é de ficar brincando, coisa não. Mas quando ele vem aqui, geralmente quem atende a Natasha, acho que ele fosse aquela adolescente, não sei se ele quis fazer para brincar, mas quando ele me viu, ele ficou todo sem graça. E quem me atendeu dessa vez foi eu, né, irmão? Entendeu? Não dá, porque esse menino não tem que ter juízo, gente. Fica essas brincadeiras, é por isso que eu estou falando, tem brincadeira que não, tem que vigiar essas brincadeiras. Lá na casa de um homem bravo que está dormindo, sabe aquela pessoa que acorda mal-humorada? Rapaz, vai arrumar problema, vou fazer ele comer a campainha e pronto. Aí ele já viu. Às vezes tem coisas que eu faço que é até para ajudar a pessoa, sabia? Porque de repente eu orei a Deus para que Deus dê juízo. Ele tem que parar de fazer isso, que isso aí pode até evitar um problema na casa de alguém aí, entendeu? Aí ele está falando aqui, vamos lá. Então, isso aí eu estou falando disso aí por quê? Porque o bichinho, ele tenta arrumar uma coisinha para te perseguir. Se não for, né, ele não faz nada contra você, não luta contra você, não se levanta contra você, então será que você está sendo meio de Jesus?
Alguma coisinha ele vai fazer. Aí ele está falando aqui, ó. Assim, toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. Se você é uma pessoa de Deus, os seus frutos vai ser bom. Não tem como eu falar, eu sou de Jesus, mas os meus frutos é mal. Eu odeio, eu fico jogando praga nos outros, fico falando mal de todo mundo. Você está entendendo? Eu minto. Eu engano as pessoas, quer dizer, o meu fruto está sendo tudo negativo. Mas como que eu vou falar que eu sou de Deus se meus frutos estão sendo negativos? Hã? Então ele está falando aqui, ó. Você não abençoa as pessoas, você que é de Deus, você tem que abençoar todo mundo. Você entendeu? Você tem que abençoar todo mundo. Eu um dia desse, eu mesmo me corrijo. É Deus na minha vida. Eu estou vindo ali na estrada de Iguaçu. Aí eu estou vendo duas senhoras, uma agarrada assim no braço. Já viu como uma segura a outra assim? Para querer tentar atravessar a rua? Porque aquela estrada de Iguaçu tem hora que é ruimzinho de atravessar a rua. Aí o que eu fiz? Eu vinha de carro, eu parei. Porque se eu parar, o pessoal que está lá vai ter que parar também. Não tem pra onde correr, vai ter que dar passagem. Eles vão passar por cima de mim, né? Aí o que eu fiz? Eu parei para dar passagem à mulher. Muitas das vezes acontece isso comigo. Às vezes outra vez o carro que estava na minha frente parou, eu não entendi porque parou, mas daqui a pouco vi uma senhorinha devagarinho atravessando. O cara parou para ela atravessar. Aí eu parei para elas atravessar. Aí ela, ai, obrigada, moço, obrigada. E o cara lá de trás ficou chateado. Aí eu vim embora, falei, pô, esse cara é ignorante, podendo esperar a mulher passar, né? Depois eu falei, ai meu Deus, eu retiro isso que eu disse, cara, não é ignorante, que eu não posso amaldiçoar ninguém, entendeu? Eu falei, nossa, não é, ele é muito educado, muito uma vez. Eu retirei para dizer, vai que o cara vai para casa com aquela maldição. O cara chega em casa cheio de ignorância com a família, porque você quer, eu sou uma pastora, vou falar. Tu viu a palavra do profeta lá que ele falou? Aquele moço, aquele menino que chamava de Calvo, vai Calvo. Ele amaldiçoou o menino, veio mais urso de lá e matou o menino, entendeu? Aí vai o cara chegar todo cheio de ignorância em casa com a família, porque eu amaldiçoei de ignorância. Aí eu falei, Carminha, ai meu Deus, me perdoa, Senhor. Eu estou retirando isso que eu disse, estou condenando esse cara, não é ignorante, não, a bênção no tanto. A gente tem que vigiar o que a gente fala. Então quer dizer, eu considero que eu sou uma árvore boa porque eu sou de Jesus. Você é uma árvore boa porque você é de Jesus. A gente não consegue fazer o mal, tá vendo? Como eu fui falar isso dele, rapidinho eu voltei atrás. Não, eu tenho que abençoar, eu não posso amaldiçoar. Entendeu? Aí, ele está falando aqui, ó. Cadê? E assim, toda árvore boa produz bons frutos. E toda árvore má produz o quê? Mau fruto. Quando a pessoa não é de Deus, é um inimigo que está nela, ela só faz coisa ruim. Quando é o inimigo que está dirigindo ela, que entrou nela, que está dominando a vida dela, ela só faz coisa ruim. Você entendeu? Essas pessoas que matam, que estrupam, que faz essa barbaridade assim, isso aí as obras das pessoas é mal, né, de algumas pessoas, porque não é Jesus que está nelas. Você conhece quando Jesus está na pessoa, porque as obras delas são boas. Tentações você tem, às vezes o diabo tenta você fica meio chateado, até na hora fica, entendeu? Meio chateado com a pessoa, mas você tem o Espírito Santo, logo aquilo ali vai. Quando tu se acalma direitinho, Jesus, perdoa, deixa isso pra lá, entendeu? Porque o mal, ele tenta entrar em você, mas ele não fica, porque você é uma árvore boa. Você está entendendo? Ele não consegue ficar. Aí ele tenta entrar, mas logo o Espírito Santo vai lá trabalhando no seu coração, daqui a pouco você perdoa, você deixa tudo pra lá, tá entendendo? Você volta atrás, como eu falei pra você, você não está em escape de errar. Tu viu o que eu falei pra você? Que eu fiz um bocadinho de moral, mas depois opa, não era pra eu falar.
árvore boa, que está em você vai sempre te corrigir. Não, esse frutozinho está ruim, está estragado, tira isso aí e joga fora, entendeu? Aí você vai cortando. Então você sabe quando a pessoa é de Deus, quando ela não é. Ela disse aqui, as obras da pessoa. A pessoa, quando ela é de Deus, ela não consegue ser ruim. Os outros podem estar fazendo uma ruindade com você. Aí você me fica chateado, mas você não consegue ser igualzinho, não consegue. Entendeu? Você não consegue deixar de perdoar a pessoa, você não consegue fazer essas coisas. Entendeu? Porque você é uma pessoa boa. Às vezes a pessoa fez na tua vida, lá na frente a pessoa precisa de você, você ainda ajuda a pessoa. Você ainda fala até que não. A pessoa fez, agora vem me pedir, vem precisar de mim, mas depois tu pensa direitinho. Sabe, não vou pagar o mal com o mal, não é porque você é uma pessoa boa, você não consegue fazer o mal. Às vezes a pessoa que te fez tão mal precisa de você e você socorre a pessoa. Isso aconteceu comigo várias vezes. Fazer o bem ao que vos te maltrata, te persegue, ao que te faz mal. Entendeu como é que funciona? Serve para você. Você não deve aceitar quando o mal te tentar fazer você xingar, mentir, odiar as pessoas, você tem que lembrar disso, tem que repetir isso. Eu sou uma árvore boa, eu não posso dar mau fruto. Eu não vou dar mau fruto, não é meu esse fruto, porque eu sou uma árvore boa. E você tem que entender isso aqui nos outros. Às vezes a pessoa está falando em língua para você, mas como é que a pessoa age? Daqui a pouco a pessoa para de falar em língua, começa a amaldiçoar xinga o outro, fala mal do outro, joga praga. Peraí, que frutos é esse? Se a pessoa está dizendo que é uma árvore boa, por que está dando fruto ruim? Que a atitude dela é mal, se ela está dizendo que é de Deus? Deus é bom, gente. Deus é amor. Deus é bondade, misericórdia, perdão. Eu sou de Deus, sou uma boa árvore, mas eu não perdoo de jeito nenhum. Não tenho ódio, uma raiva no meu coração, peraí. Tem alguma coisa errada. Entendeu? Eu estou dando mau fruto, não é? É esquisito. Aí ele está falando aqui, ó. Assim toda árvore boa produz o quê? Bons frutos. E a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar frutos maus. Nem a árvore má dá bons frutos. Não adianta, a pessoa que realmente é de Deus, ela não consegue ser uma pessoa mal. Agora, aquelas pessoas que não é de Deus e está fingindo, elas também não conseguem fazer boa coisa. Porque o que está nelas não é bom, então ela não vai dar o fruto bom. Você está entendendo? Não vai muito longe, daqui a pouco o pessoal vai começar a perceber que essa pessoa diz que é de Deus, ou diz que faz, que é... Tem pessoas que dizem até que é pastor, que é pastora, mas o que ela está fazendo, ele está fazendo, a pessoa vai perceber pelas obras. Tem alguma coisa estranha naquela pessoa, a pessoa vai se dar conselho errado, o que ela faz está tudo fora da palavra, tudo funhado. Você tem que ficar atento para você não cair. Glória a Deus. E toda árvore que não dá bom fruto, o que é feito, gente? Corta e se lança no fogo. Mas o que é isso? É porque a pessoa, quando ela não se conserta, ela não se converte, infelizmente, se ela não mudar e continuar assim, ela vai para o Hades. Corta e vai para o fogo, por quê? Porque o Hades é um lago que queima com fogo e enxofre. Aí ele está falando aqui, ó. Portanto, pelos seus frutos, nós conhecemos. Vocês estão entendendo como é que você conhece quem está com Deus, quem não está com Deus? É a atitude da pessoa, não é porque ela fala. Falar, eu posso falar o que eu quiser. Eu posso falar, gente, eu sou um poste. Eu pareço com um poste. Eu faço igual poste. Então, eu não sou um poste. Entendeu? Eu posso falar o que eu quiser. Eu tenho que ser. Eu posso falar, eu tenho que ser aquilo ali. Entendeu direitinho? É isso. É a mesma
podcast, da pessoa que vai ali na internet, e você vai e fica escutando um montão de gente pregando ali, oh meu Deus, que palavra, vai ver que aquela pessoa que está pregando para você é fornicador, ou é adultério, comete adultério, é aquela pessoa mesmo, joga praga nos outros, engana todo mundo para tirar dinheiro, e está ali falando, está lendo a Bíblia, não tem a revelação, mas está lendo a Bíblia, vai enganar o povo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias haveria falsos mestres que fariam de vós, da palavra, das sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, negócios por avareza, para enganar o povo e usar a palavra para tirar dinheiro do povo, entendeu? Então, às vezes você está escutando uma pessoa, tu troca essa palavra que você escutou na igreja, uma pessoa de Deus, por uma palavra que o cara está ali, vai ver que está, entendeu? 2, 3 mulheres estão lá, aleluia, bota essa copa com água, você está lá crente que é Deus que está falando, você está entendendo? Como que você vai conhecer os frutos das pessoas pela internet? Porque olha, isso, claro, que eu vou mostrar a parte boa deles, não vou mostrar a coisa ruim. Se eu fosse, por exemplo, uma falsa pregadora, né? Claro que eu não ia falar na internet, gente, eu estou enganando você, não ia falar isso, entendeu? Eu só ia chegar, só ia falar coisa boa, para enganar o povo, mas você não ia me conhecer no dia a dia, para saber como que eu sou, se realmente eu sou aquilo ali, na minha vida, se eu sou diferente, você está entendendo? Ou se tu não sabe da minha vida, de nada, só sabe que eu prego. Então eu posso estar enganando você. Você está enganando? Está entendendo? Então a gente tem que vigiar isso. A gente tem que ver realmente quem é de Deus, quem não é. Outro dia eu estava falando aqui na igreja, que no culto jovem, a Rose foi ali na fazendinha levar as meninas, né? Aí eu estava com a Maria, eu fui lá encontrar com ele lá. Aí eu sentei lá com a Rose, a gente conversando, não foi? Gente, é a mesma coisa que eu sou aqui na igreja, eu sou em qualquer lugar. Entendeu? Eu não sou duas caras. Pastor, é uma coisa lá de fora. Tu achou que era diferente lá no Rolinho? A mesma coisa, então você me conhece, é diferente. Inclusive, até quando eu falava, né? Oi? Eu falo que já falava. Entendeu? Tá falando da palavra, contando as lutazinhas que a gente teve quando chegou aqui, entendeu? Tudo é uma lutazinha, às vezes no começo é meio apertadinho, depois vai se apertando. Mas dá aquele funilzinho, né? O comecinho dele é redondinho, apertadinho, mas depois vai lá. Entendeu? Então conversando sobre isso. Mas a pessoa fica acreditando no pessoal. Tu não sabe quem é a pessoa, gente. A pessoa está pregando ali para você, ela não vive nada disso. Os discípulos, os fariseus, eram assim. Jesus falou assim, gente, ouça o que eles dizem, porque realmente eles ensinam a palavra, tá? Só não imita eles, porque eles não fazem nada disso. Você está entendendo? Não adianta. É isso que você tem que prestar atenção, gente. Vigia quem você ouve. Ouvir a pessoa errada. Você não tem que só ouvir, glória a Deus, tá certo. Não, você tem que saber qual é o fruto dessa pessoa. Qual o legado dessa pessoa. Ninguém manda a pessoa cair. Nada. Ninguém manda. É isso aí. É isso aí. Ele só vai botar aquilo ali. Não bota acidente. Não bota. Aí bota aquelas mulheres. Tudo do lado, lá no pagode, depois não mostra aqueles que pegou AIDS, que tá doidão, foi lá que a mulher tá lá no hospital com AIDS. Isso eles não mostram. É bem colocado isso aí, entendeu? Eles só mostram o que eles querem. Eles só não sabem do outro lado. Do cigarro. Do cigarro também. Já tava fumando, não mostra pra você morrendo de câncer. Entendeu, gente? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que vigia quem você ouve, cuidado. Às vezes é no emprego, é na rua, você está pregando na rua, você te dá um show de vida, você fica até com vergonha, assim, meu Deus, eu sou cristão, essa pessoa ali está tanto tempo lá na igreja dela, deve ensinar bem, que ela entende tudo da vida, glória a Deus. Mas será que ele vive? Ou ela vive? Já pregou a Bíblia todinha para você, não é assim não. Às vezes você fica até com vergonha, meu Deus, essa pessoa sabe tudo, sabe onde o apóstolo Paulo nasceu, sabe onde o apóstolo que foi. E aí? E o que isso tem resultado na tua vida?
Eu fui fazer um curso de teologia uma vez. Eu já fiz. Aí cheguei lá, o cara lá ensinando lá. Onde o apóstolo Paulo falou tanta cidade, ele estava falando que quais eram os nomes das cidades que o apóstolo Paulo foi, quem eram os parentes do apóstolo Paulo. E aí o meu pastor, uma vez, ainda bem que é bom você ter um pastor que prega, né? Mas o meu pastor já tinha pregado uma vez, irmão, o que isso vai adiantar uma pessoa que está cancerosa, cheia de problema no casamento, passando um montão de luta? Pessoal, você não está sem nada dentro da tua casa. Mas o apóstolo Paulo viajou para não sei quanto cidade. O que isso vai te adiantar? Você está lá doente em cima da cama, não, porque é a avó do apóstolo Paulo. Irmão, você está entendendo? Eu falo assim, que doideira esse negócio de coisa, eu não estou fora disso. Eu prefiro deixar o Espírito Santo me usar, gente. Pastor, mas as pessoas que estão com problema no seu casamento, na prosperidade, para a salvação da família, como é que a pessoa sai desse problema? Irmão, crê. É a palavra fundamental. Tudo é possível ao que crê. Você tem que lutar contra a sua dúvida. Todo dia o diabo vem, e faz um bombardeio na tua cabeça para você não crer. E hoje em dia os pensamentos, palavras de derrota se espalhou pelo mundo. Você ouve muita derrota, não dá, que tu não vai conseguir, que é muito difícil. Tem que parar com isso, você tem que parar com isso, pegar, agarrar, Jesus, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Deus, o que o Senhor me prometeu, o Senhor vai cumprir, não adianta, vai acontecer o que o Senhor está falando. Você tem que crer. Jesus falou assim, dois servos foram lá pedir a ele, que queria enxergar, né? Jesus falou assim, credes tu que eu possa fazer isso? E ele disse, ele falou, credes tu que eu possa fazer isso? Nós cremos, Senhor, então seja feito conforme a vossa fé. Na hora eles ficaram vendo. Gente, Deus, vou te explicar uma coisa. Deus tem um negócio estranho com Deus, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo te explicar. É estranho por quê? Parece difícil você receber uma bênção, mas é tão fácil que às vezes você não consegue receber porque parece difícil, mas não é. É muito fácil. Tudo, na verdade, depende da gente crer de todo o coração, só isso. E não aceitar a acusação. Às vezes nós pensamos que não merecemos. Não, mas aí eu já pedi a Deus, mas eu não mereço, porque eu ainda faço uma coisinha de errado. Então você nunca vai receber essa bênção, só quando chegar no céu. Porque no dia que você estivesse perfeito para receber a bênção, só no céu. Porque nós falhamos. Você não vai receber uma bênção porque você merece essa bênção. Ou porque você é perfeito. Você vai receber essa bênção porque você crê em Jesus e pela graça de Deus, que é um favor que você não merece, mas Ele faz porque Ele te ama. Nunca você vai receber uma bênção por merecimento. Esquece isso. Se eu for muito boazinha, fazer tudo para Jesus, eu vou receber. Não. Você pode ser muito boazinha e fazer tudo para Jesus, mas se você não crê, você não vai receber a bênção e vai ficar chateada. Porque, poxa, eu faço tudo de bom para Jesus, eu recebi a bênção. Eu vejo gente que nem faz nada de bom para Jesus e já recebeu a bênção e eu não. Mas por quê? É por crer, não é porque pelo que você faz para Deus. Nós não somos abençoados e salvos por obras nossas. Somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Claro que a gente vai fazer o melhor para Deus. Boas obras, vou estar aqui. Mas não é só isso, você tem que crer. Crer. Não é dica, foi muito boazinha, Deus não dá. Não, você tem que crer. Vai procurando obedecer a palavra, mas creia. O que Jesus falou para Abraão? Abraão, anda na minha presença. Siga a palavra assim. E seja perfeito, que você não duvida. Entendeu? Creia. Então, muitas das vezes a gente procura dar tudo certinho na palavra, mas a gente não está crendo como deveria, entendeu? Tem que fazer um balancinho. Você procura obedecer, mas procura crer. Tira a pedra da incredulidade. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, o que ele mandou fazer? Tirar a pedra. Essa pedra é um símbolo que às vezes está no seu coração, essa pedra da incredulidade atrapalhando a sua bênção.
Tira isso, para de achar que é difícil. Você que está fazendo a bênção ficar desse jeito. Jesus não disse, tudo é possível, não, porque um dia desse eu estava precisando de um negócio, um tempão orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, meu Deus, meu Pai. Aí um dia eu acordei de madrugada, eu lembrei daquela palavra. Peraí, Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á. Tudo que pedi, Pai, meu nome. Eu falei, Senhor, sabe o que acontece? O Senhor falou o seguinte, para me crer. E o Senhor falou para me pedir. Foi o Senhor que disse para me pedir. Se o Senhor falou para me pedir, então eu vou pedir. Eu estou precisando disso, disso, disso. No outro dia de manhã aconteceu um negócio. Pedi e dá-se. Não foi ele que falou para pedir. Às vezes a gente complica tudo. Não foi porque está pedindo, mas eu errei, não sei se eu mereço, não sei. Você bola tudo. E ontem eu estava precisando de outra bênção, eu vim orar aqui na igreja, falei, meu Deus, o que eu posso fazer para resolver essa situação, esse problema, o problema que estava passando, né? Eu já orei, já fiz um montão de coisa, não sei o que fazer para resolver essa situação. Aí Deus falou no meu coração, Fabiana, pede. Senhor, porque eu já orei e falei, olha, a única coisa que você pode fazer para resolver isso é orar e crer. Você tem outra solução? Eu falei, não. Então, pede e crê. Só isso que eu vou fazer. Então, às vezes, a gente complica o troço, entendeu? Não, que é muito difícil. Meu Deus, que é impossível. Mas Deus não está falando para você olhar se é impossível. Ele falou para você pedir. Você já pensou uma pessoa milionária chegar perto de você? Falar assim, pede o que você quiser. Já pensou? Você, não, mas que eu vou pedir é muito caro. Mas ele não mandou você pedir o que você quer? Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não está preocupado se você vai ter dinheiro para pagar, se você não vai ter dinheiro, como é que vai ser. Ele está falando para você pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Por que a gente pede e não acontece? Mateus 21 está escrito assim, tudo que pediste em oração, crendo, porque você pede um negócio, Senhor, eu queria uma casa, aí pediu, daqui a pouco você fica olhando, aí vai lá pesquisar, caraca, mas as casas estão muito caras. Jesus, eu jamais vou ter dinheiro para comprar uma casa. Você pediu, mas você não está crendo, entendeu? Você tem que pedir, crer. É caro, mas não sei de onde vai surgir, mas eu pedi, o Senhor falou que eu pedi, o Senhor falou que eu ia receber, então eu vou receber. E Deus vai fazer, glória a Deus, a gente complica Deus, coisa de Deus. É desse jeito, Senhor, eu quero que o Senhor mude meu marido, meu filho, em nome de Jesus, salva ele. E crê. Tu tem outra coisa para fazer? Se não crer. Não tem mais nada. Ou tu escabela todinho, arranca os cabelos, fica desesperado, ou você entrega na mão dele e descansa. Não tem pra onde correr. Mas se você escabelar os cabelos, você não vai conseguir resolver nada. Você vai ficar cansado, estressado. Entendeu? Sem sossego. E se você não crer, vai continuar do mesmo jeito. Então não é assim. Você orou a Deus, orou, botou na mão de Deus? Sim, fica crendo. E o Senhor disse, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fala, está na mão do Senhor. E outra coisa, Deus só age quando você entrega. Sabe o que é entregar? Você orou, você está tranquilo. Vai orar, vai louvar, vai fazer essas coisas. Se você vai, Senhor, eu quero uma chave. Se você ficar assim, meu Deus, será que a chave já baixou o preço para comprar uma chave? Ai, meu Deus. Será que é minha chave? Irmão, Deus não age quando você faz isso. Escuta o que eu estou te falando. Quando você fica naquele foco, naquilo que você pediu, aquela ansiedade. Porque a ansiedade é um sinal que você não está crendo. Quando você crê, você descansa. Aí eu estou lá vendo filme com a família, brincando, rindo. E aí, fulano, a chave? Já pedi a minha Deus primeirada. Caraca, que caiu lá. Aí Deus vai te dar. Porque você está descansando no Senhor. A Ana aconteceu isso. A Ana saiu de lá, o semblante dela já não... Até ali ela estava, quero um filho, preciso de um filho, quero um filho. Ele estava sufocando ela, tinha que ter um filho. Depois que ela orou ali, ela esqueceu.
filho. Mas vou passear com meu marido, vou louvar. Entendeu? Ela foi. Passeava, vai que riu, brincou com o marido, cantava louvor. Ela estava menos esperando ver o filho. Porque ela estava como? Descansando no Senhor. Agora, se ela saísse dali, meu Deus, será que vai ver o filho? Será que Deus ouviu minha oração? Ah, será que vai ser menino? Meu filho não ia vir de jeito nenhum. É sério. Isso é uma experiência que eu tenho com Deus. Quando você confia, você descansa. Tranquilo, daqui a pouco, ó, Severino, tem uma benção aí, chegou. Entendeu? Eu sou glória a Deus. Deus ouviu minha oração. É isso. Já experimentou fazer uma oração simples? Faz isso hoje, quando você chegar na tua casa. Senhor, o Senhor falou que todo aquele que pede, recebe. Então eu vou pedir. Estou precisando disso, em nome de Jesus. E fica crendo. Você não vai ver só. Depois você vai chegar aqui, pastor, eu fiz isso, graças a Deus minha bênção aconteceu. Entendeu? Agora você fica ali, não, que eu ia pedir, mas eu não mereço, não sei se dá. Você que está botando os empecilhos na oração. Glória a Deus, vamos orar então, em nome de Jesus. Amém? Falar em oração. Tem gente que passa lá na vitrine, poxa, casaco bonito, se não fosse tão caro eu pedia a Deus. Tipo, eu não vou nem pedir o preço que é, não tem como ele me dar, mas não tem como Deus te dar, não. Deus não deu para você, não tem, mas ele tem. Ele pode surgir alguém na tua casa com um casaco aqui, ó, sentindo o coração comprar para você. Eu vi uma pregação da Joyce Meyer um dia desse. Vocês conhecem a Joyce Meyer? Ela estava falando que eles eram tão humilde na época, que ela não tinha dinheiro para comprar um pão de prata. E aí aquela coisa, as coisas tudo estampadas, as panelas, ela orou a Deus. Ela falou, Senhor, vou botar aqui na minha listinha de oração. Eu tenho uma listinha de oração lá, tá? Aí Deus vai dentro, eu vou riscando, entendeu? Aí ela botou, vou dar aqui na minha listinha de oração, Senhor, eu queria 11 panos de prato, Senhor. Levanta alguém, não sei, faz um milagre, me dá 11 paninhos de prato. Ela disse, não, passou, ela deixou lá na listinha de oração, foi orando durante um tempo. Até esqueceu, né? Orava, como é que nem conhecia ela? Aí ela, sério? Aí viu para ela 11 panos de prato. Ela falou assim, gente, não é pelo valor do que eu ganhei, mas é tipo como Deus falou assim, eu ouvi sua oração, então vamos orar então em nome de Jesus. E ela vai hoje para vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós viemos na tua presença, primeiramente para te glorificar e reconhecer que tu és o nosso único e verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra. Louvamos o Senhor e agradecemos, ó Pai, por essa palavra tão abençoada. E oro junto com esses meus irmãos e minhas irmãs, que não é difícil de obter uma bênção do Senhor, é muito fácil. O Senhor disse, pedi e dá-se-vos uma coisa simples. Deus, em nome de Jesus, eu estou concordando com a oração de cada uma dessas pessoas, que tudo que elas têm pedido, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor venha conceder, porque foi o Senhor e saiu da sua boca e não pode voltar vazia a sua palavra. Foi o Senhor que disse, pedi e dá-se-vos-á, Pai. Então nós pedimos. Então, em nome de Jesus, eu oro para que todas as petições deles venham a acontecer e eles sejam abençoados, galardoados, porque estão buscando o Senhor, em nome de Jesus. E também peço, Senhor, que o Senhor põe o seu poder, transforma esse líquido num poderosíssimo remédio. Quando essas pessoas tomar, se tiver uma dorzinha, uma doença, um câncer querendo se formar, qualquer coisa, saia do corpo dessas pessoas, eles sejam curados, que já foram, em nome de Jesus, sejam libertos para a glória do seu nome. E toda a família seja liberta, próspera para a glória do seu nome. Até aquilo que elas achavam que era muito difícil, o Senhor venha realizar na vida delas.
que vá embora e não volte mais. Em nome de Jesus. Senhor, receba aí dízimo, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse, os que me honram, honrarei. Inclusive, Pai, o Senhor falou assim, todo aquele que pede, recebe. Eu estou pedindo aqui, junto com meus irmãos, o Senhor, em nome de Jesus, o Senhor venha enviar uma equipe. O Senhor envia lá o teu Espírito Santo, envia os seus anjos lá e repreende todo aquele mal que eu estou amarrando e mandando que saia, em nome de Jesus. E que o Senhor envie uma equipe, Pai, em nome de Jesus, Pai, lá na casa da Dona Maria resolver o problema dela, que ela está precisando lá, Pai, da linha dela. Em nome de Jesus, o Senhor falou que todo aquele que pede, recebe. E supra as necessidades desse povo que eles têm pedido em nome de Jesus. E esse pessoal que está também no Face, em nome de Jesus, no WhatsApp, no YouTube, em nome de Jesus e graças a Deus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Podem beber do cálice. Minha mãe está mandando um bom dia para os aquarianos dela. O pessoal do aquarismo dela. Mãe, Deus abençoe. Bom dia. Pai do Senhor, tá? Um dia abençoado aí, em nome de Jesus. Gente, desejo um bom dia, seus. Olha, se você sair daqui, quer sair daqui é muito difícil, vai demorar muito, é um processo, quer mais não sei o quê. Vocês vão ficar na mesma coisa. Sai daqui crendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.